Então, dando continuidade, né, nós terminamos de falar a respeito do iluminismo e agora caminhamos inexoravelmente, né, caminhamos sem bloqueios, né, para a Revolução Francesa. E é muito importante a gente entender que a Revolução Francesa é, ao lado da Revolução Industrial, um dos grandes momentos do século XVIII, né? Pelo menos no mundo ocidental, no hemisfério ocidental, e depois as consequências vão se espalhar pelo mundo inteiro. Então, as revoluções industrial e francesa, elas são fenômenos gigantescos, né? De importância gigantesca. E no caso da Revolução Francesa, além de ter sido uma revolução burguesa de extrema importância, é fundamental nós entendermos que a Revolução Francesa terá influências internacionais gigantescas, influências internacionais importantíssimas. Basta dizer que é consequência direta da Revolução Francesa o processo de independência da América Latina, né? Então nós temos um avanço muito significativo. A Revolução Francesa ela vai se espalhar pelo mundo, e Napoleão Bonaparte tem muita culpa nisso, né? Mas não dá para a gente negar que a Revolução Francesa é um acontecimento que marca a transição do modelo absolutista mercantilista para o capitalismo e liberalismo, né? Então eu sempre, a minha eterna briga com esse povo que fica falando de capitalismo comercial na época da monarquia absolutista, capitalismo aonde a burguesia não manda nada, né? Isso é uma loucura. Tá? Mas, né, voltando ao assunto, né, retomando o nosso assunto, o que eu quero que vocês entendam, então, é que a Revolução Francesa terá um papel fundamental para o estabelecimento das bases do capitalismo e a fixação desse modelo sociopolítico-econômico no qual vivemos até os dias de hoje, né? Então, não dá para negar de forma alguma a importância da Revolução Francesa. E aqui nós temos que fazer uma introdução, né? Nós estamos pensando, vamos pensar aí, né? O porquê a Revolução acontece na França? Por que essa Revolução tão importante acontece na França, gente? Em primeiro lugar, a França era a economia mais rica da Europa, onde a burguesia ainda não estava no poder. Com a economia mais rica, só da Inglaterra, mas lá a burguesia já tinha tomado o poder através das revoluções inglesas, no século anterior. Então a França tinha uma burguesia muito forte, que estava estabelecida num país que tinha a mais famosa, a mais importante monarquia absolutista europeia, né? A monarquia que até recentemente tinha sido governada por ninguém menos que Luís XIV, né? Depois Luís XV, agora Luís XVI. Então você tinha uma burguesia muito forte e uma monarquia absolutista muito forte que se assentava com o apoio de uma poderosa nobreza. Então as condições para uma revolução eram as melhores. Uma burguesia forte, ambicionando se libertar das amarras do absolutismo e do mercantilismo, e uma monarquia que se nega a ceder. Uma monarquia e uma nobreza que se negam a ceder espaço, que não largam o osso, vamos pensar dessa maneira. Então, isso tornará o conflito quase que inevitável, né, dentro da França. Eu sempre repito, por que não vai ter revolução? Por que a Revolução Francesa não foi antecedida por uma Revolução Portuguesa? Porque em Portugal o burguês mais rico era o pipoqueiro, era o catador de papelão. Com todo respeito ao pipoqueiro e o catador de papelão, tá? Pelo amor de Deus, meninos. Mas o burguês mais rico era o mega pobre em qualquer outro lugar. A economia portuguesa é uma bosta. Em Portugal estava falido, miserável. Então, cadê a burguesia para tomar poder? Não conseguia nem tomar uma moeda pedindo esmola, entenderam? Então, realmente tem que ser lá na França. Por quê? Tinha uma burguesia forte, uma monarquia forte. Ninguém quer ceder, os dois acham que tomam conta, aí o pau vai quebrar. Tá, pessoal? E havia uma situação muito clara, gente. Eu volto a repetir isso que eu já falei quando falamos de iluminismo.
é que para os franceses era muito visível o quão o absolutismo havia chegado no seu limite. Tanto é que eles o apelidam de antigo regime, né? O absolutismo passará a ser conhecido como antigo regime, nessa ideia de velho, né? Igual aqui no Brasil, a República Velha. Claro que a expressão República Velha vem dos seus detratores, lá nos anos de 1920. Né? Ela não nasceu velha. O antigo regime também já foi novo. Quem cria essa expressão são os teóricos iluministas, para se referir a esse modelo, porque os franceses viviam encostados na Inglaterra e estavam vendo a Inglaterra crescendo absurdamente, estavam vendo a Inglaterra fazer a revolução industrial em um país onde a economia não parava de encolher. Então, a comparação do seu fracasso pessoal com o sucesso magnífico do seu vizinho piora a sua depressão. Eu não estou mentindo, né? O ser humano é assim mesmo. A gente acaba vivendo da comparação. O cara estaciona um carro zero do lado lá, o seu vizinho estaciona um carro zero na garagem, você fala, filho da puta, desgraçado, tá um Fusca velho. Entenderam? Então, para a burguesia francesa, o crescimento inglês era bastante entristecedor, né? Isso durante o reinado do Luís XV, o Luís XV governou por 60 anos, né? E a economia francesa só declinou durante o longo reinado de Luís XV, que morre em 1774. Quando Luís XV morre em 1774, ele é sucedido pelo Luís XVI, que eu falo, gente, o Luís XVI o Luís XVI, ele até que não era mal intencionado, mas parecia que ele estava sempre atrasado em relação às medidas a serem tomadas. Né? Começa um foguinho aqui, alguém busca um copo d'água. Quando ele chega com o copo d'água, o fogo já aumentou, ele precisa de um balde. Quando ele chega com o balde, já era para estar com uma mangueira. Quando ele chega com a mangueira, já tinha que ter chamado o bombeiro faz tempo. Entendeu? Parece que ele está sempre um passo atrás da evolução do problema. Né? Luís XVI, quando assume o trono da França, lá em 1774, ele sabe que a situação do país é complexa, porque ele herda a dívida externa, o déficit público, ele herda todos os problemas que o pai deixou. Né? E ele não é idiota. Então, o Luís XVI, ele está consciente da necessidade de promover certas alterações, mas ao invés de promover as tais alterações, olha as ideias do cara. Já que o grande problema é que o crescimento da Inglaterra está expondo o atraso da nossa economia, o sucesso da Inglaterra está reforçando o nosso fracasso, né? Está escancarando o nosso fracasso, vão prejudicar a Inglaterra. Então, ao invés de tentar resolver o seu problema, vão tentar atrapalhar o outro. É nesse ambiente que você está tendo o quê? A independência dos Estados Unidos, o processo de independência das 13 colônias, e o governo francês decide, então, apoiar o movimento de independência, que é curioso, porque é um movimento republicano, né? Um movimento cujas ideias são é um movimento que se baseia nos ideais iluministas de crítica ao absolutismo, está lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos, contrariando a Declaração de Independência, ela contrariando tudo que o absolutismo defende, mas com o intuito de prejudicar a Inglaterra, a França apoia o movimento de independência dos Estados Unidos, enviando tropas, enviando armas, fornecendo recursos e dinheiro, e essa é a gota de água que faz o balde transbordar. Tá, pessoal? A participação inglesa na guerra de independência dos Estados Unidos gerou problemas para a Inglaterra. A independência dos Estados Unidos foi ruim para a Inglaterra? Foi. Porém, a economia inglesa está num processo de crescimento tal que isso não vai nem foi ruim, mas também não atrapalhou. Bom não foi. Mas, em compensação, justamente nesse momento, isso é fruto da guerra dos 7 anos, né? A Inglaterra havia dado início à ocupação da Índia. Então, a Inglaterra vai acabar compensando a perda dos Estados Unidos pela conquista da Índia.
Então, resultado, para a Inglaterra, perder os Estados Unidos foi ruim? Foi. Catastrófico? Não. Para a França, os custos na participação da guerra acabarão sendo fatais. Tá? Então, a partir de 1781, quando termina a Guerra de Independência dos Estados Unidos, você vai ver que a economia francesa está efetivamente colapsando, tá, pessoal? E assim, como desgraça pouca é sempre bobagem, no decorrer da década de 1780, a economia francesa será atingida ainda por problemas como períodos de más colheitas, né? Períodos de fome, de escassez. A situação do país estava realmente muito difícil. E aqui, pessoal, a monarquia francesa sofre de um mal que é a exclusividade deles, que é o fato da monarquia francesa se sediar no Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes era isolado, ele era longe. Na época, o Palácio de Versalhes era longe da cidade de Paris. Hoje não, porque Paris cresceu muito, mas naquela época o Palácio de Versalhes ele ficava longe para burro da cidade. Então, os reis da França, eles normalmente viviam isolados da população. Eles não sabiam o que estava acontecendo, né? Então, para os reis da França, e aí a gente pega como exemplo dessa situação de isolamento, aonde os governantes, porque, gente, hoje, né, a gente liga a televisão, pega o celular, você sabe o que está acontecendo no mundo, né? Naquela época, 10, 15 quilômetros de distância acabavam funcionando como uma barreira muito complexa, porque antes os reis da França viviam lá no centro da cidade de palácio, chamado Tulherias, eu não sei como é que pronuncia, tá? Tulherias. Esse palácio era dentro de Paris. Ótimo, mas não vivem mais lá. Então a gente acaba tendo situações onde, por exemplo, lembra daquela. A rainha da França era uma princesa austríaca chamada Maria Antonieta. A Maria Antonieta era a filha mais jovem da imperatriz Marie-Thérèse, né, da imperatriz Maria Teresa da Áustria, a sogra da Europa. Ela teve 13 filhos que chegaram à idade adulta, ela está 16, o total 13 chegaram à idade adulta. Desses 13, ela deu à filha mais velha a liberdade de escolher o marido, os outros 12 ela negociou casamentos. Então ela era chamada de a sogra da Europa. Maria Antonieta era a filha mais nova desses 16 e era uma princesa semi-analfabeta quando foi enviada casar na França, casou por procuração. Então ela vivia completamente isolada, triste, não tinha saudade de casa, tinha saudade da família, não gostava da corte francesa. E numa certa ocasião, onde assessores do rei disseram, ela pegou a conversa meio que no meio do caminho, aí os assessores do rei disseram ao rei Luís XVI que o povo não tinha pão para comer. Quando ela ouviu isso, gente, ela era tão desligada da realidade que ela teria perguntado por que eles não comem brioches? Ela não entendeu que a única coisa que as pessoas tinham para comer era pão. Os pobres só comiam pão, era 90% da dieta do pobre francês era pão. Quando ela ouve o povo não tem pão para comer, ela entendeu que havia um buraco no cardápio. Então, se não tem pão, substitui. Comam brioches, né? Bolinhos, comam bolinhos. Porque ela não tinha a menor ideia de como era a vida da população, que oficialmente ela era a segunda em comando. A rainha deveria assumir a regência em caso da incapacidade do rei. Mas ela não fazia a menor ideia de como era a vida do povo francês. Então, realmente, esses governantes eles viviam num mar de rosas, enquanto a população sobrava só os espinhos, né, pessoal? E aí, o Luís XVI, ciente
de que havia problemas, e o problema era muito sério, porque era problema de caixa, tá, pessoal? A França, o governo francês já não tinha mais recursos para cumprir suas obrigações internacionais. Então, o Luís XVI chama, ele vai ter igual aquele time mal formado, né, em que a diretoria fica trocando técnico. Não adianta, porque o time foi mal formado lá no começo do ano. Agora não adianta querer resolver na base do milagre, mas é assim que o Luís XVI vai agir. Ele contrata um ministro das Finanças que todos consideravam sendo uma figura genial, um cara chamado Turgot. O Turgot analisa a situação da economia e fala: tem que cortar gasto, irmão, tem que cortar gasto, tem que cortar na carne, tem que adotar aí um teto de gastos mas vou cortar onde? Olha, os seus privilégios, o privilégio da nobreza, está demitido. Aí traz um banqueiro chamado Calonne, desculpa, não sei se o Calonne era banqueiro, traz um cara chamado Calonne que dá a mesma receita, ele demite. Então, ele pega ali o que seria a bacia das almas, ali. Ele pega o que seria a última esperança, que era um banqueiro suíço chamado Charles Necker, que era um cara reconhecido pela sua competência, e o Charles Necker ele analisa a situação da economia francesa e dá a mesma receita: cortar gastos, estabelecer um teto de gastos, porque nós gastamos mais do que arrecadamos. O Luís XVI vira para ele e fala: não vou fazer isso, não vou te demitir, porque eu não tenho quem pôr no seu lugar, mas não vou fazer isso. É o cara que fuma 3 maços de cigarro por dia, tá tossindo sangue, mas não quer ir no médico, né? Não quer entender o que o médico fala. Aí o que o Charles Necker faz? Olha só, ele faz publicar o balanço da economia francesa do ano de 1774. Por quê? Porque é o último ano em que a França foi governada por Luís XV. Ele não ia entregar o balanço do chefe, ele não ia trair a confiança do chefe. Então ele pegou o balanço do último ano de governo do Luís XV e entregou, que era um documento secreto, e ele entregou na mão da imprensa. E assim revelou como a situação contábil da França estava desesperadora desde 1774. Não tinha mudado praticamente nada, só tinha piorado. Mas entendem a jogada dele? Ele não vai pegar né, o balanço da contabilidade do chefe, ele pega do pai do chefe. Não estou te entregando, estou entregando seu pai, né? E aquilo foi um escândalo. Por quê? Porque ficou demonstrado por A mais B que de cada 5 francos que o governo francês arrecadava, ele gastava 4 pagando dívida externa e dívida interna, investindo nas forças armadas e com os privilégios do rei e da nobreza. Dívida externa, manutenção das forças armadas, privilégio do rei, privilégio da nobreza. Então, aqui estavam os 4 dos 5 francos arrecadados. Era o que sobrava para todo o resto. Obras de infraestrutura, investimentos em áreas sociais, construção de estrada, tudo, tudo. Então, o Charles Necker demonstra por A mais B que não existe possibilidade da França se recuperar economicamente com um déficit público desse tamanho. A dívida externa francesa só aumentava. A França já não conseguia mais pagar a dívida externa. Então, esmagado pela opinião pública, queria o sangue do Charles Necker. Ele chegou a demitir o Charles Necker, mas houve uma reação tão forte da elite francesa que ele foi obrigado a contratá-lo. Então, o que é que o nosso amigo Luís XVI vai fazer? Sem saber o que fazer, né? Diz que quem está perdido não sabe para onde vai, todos os caminhos levam a lugar nenhum. Né? Quem não sabe para onde vai, todos os caminhos levam a lugar nenhum. Essa frase não é minha, essa frase é do Lewis Carroll, né? Autor de Alice no País das Maravilhas. Então é isso aí, ele não sabe para onde vai, então o caminho que ele toma é errado. Então o que o Luís XVI vai fazer? Ele vai convocar a chamada Assembleia dos Notáveis, que é uma assembleia formada só por membros
da nobreza, só por membros da nobreza. E durante essa Assembleia dos Notáveis, ele joga no colo da Assembleia dos Notáveis a notícia: a gente tem que cortar gasto. Pessoal, na Assembleia dos Notáveis ele foi tão maltratado, ele foi recebido, ele foi tratado a pontapés na Assembleia dos Notáveis. Ele foi escorraçado na Assembleia dos Notáveis, porque disseram a ele o seguinte: se você insistir com essa história de cortar nossos privilégios, nós vamos nos rebelar, vai haver revolta contra você, quero ver você reprimir. Então, o Luís XVI dissolve a Assembleia dos Notáveis, depois dessa ameaça de revolta, que eles chamam de rebelião nobiliárquica, né? Rebelião dos notáveis, revolta da nobreza. Ele é obrigado a dissolver a Assembleia, e isso, pessoal, que a nobreza considerou uma tremenda reforma, a nobreza considerou uma tremenda vitória, será, na realidade, uma baita de uma derrota, um problema. Porque a burguesia ali, nem convidada para participar, a burguesia foi, mas a burguesia francesa, cansada de pagar tributo e não ver retorno, a burguesia francesa fica assim, vocês sabem o que a burguesia francesa percebeu? Esse rei, ele não consegue controlar nem a nobreza que ele sustenta. Ele não consegue controlar nem a nobreza que deveria ser seu fiel mantenedor. Agora, imagina nós, né? Imagina a burguesia. Se ele não controla a nobreza, ele vai controlar a burguesia, pessoal. Então, para muitos, essa atitude da nobreza francesa desmascarou a fragilidade da monarquia e abriu as portas, abriu a porteira para a boiada da burguesia passar. Então, isso é muito interessante, porque é relativamente pouco comentado. Então, mais uma vez, sem saber o que fazer, né? O que é que o nosso querido rei vai aprontar? Qual será a nova do rei? Ele decide convocar a chamada Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais, que ele decide convocar, gente, era uma assembleia que não se reunia desde 1613. E essa assembleia, ela tinha defeitos muito significativos, ela tinha problemas, né? Essa Assembleia dos Estados Gerais, ela era estruturada à moda medieval, com a sociedade representada em tese por três estamentos, três estados. O primeiro estado, o clero; o segundo estado, a nobreza; e o terceiro estado, o resto da sociedade, né? Então o rei decide empurrar para a Assembleia, essa Assembleia de base feudal, clero, nobreza e o resto, terceiro estado, a responsabilidade pelas reformas que a sociedade francesa precisa. E vocês acreditam que quando o rei decidiu convocar a Assembleia dos Estados Gerais, muita gente da nobreza comemorou, acreditando que iriam ampliar seus privilégios, ampliar privilégios. Os nobres franceses estavam cegos à realidade que os cercava. O circo estava pegando fogo e eles achando que iam se dar bem. O caos se aproximava e eles achavam que isso dá bem. Então é claro que, nossa, perfeitamente vai dar merda. Vai dar merda. Mas, pessoal, estou preocupado com o tamanho do nosso vídeo, eu não marquei o início, tá? Então vamos ficando por aqui, tá, pessoal? E depois, semana que vem, nós continuamos com a Revolução Francesa, porque é uma temática longa, tá? Gente, beijo para vocês.